Seja muito bem-vindos ao Papo com Deus, eu sou o Elber e no estudo de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, carne e espírito. O que seria isso? Vamos abordar esse tema de carne e espírito dentro de uma perspectiva de Paulo, chamado do Paulo do Apocalipsismo ou o Paulo cósmico. Então fica aqui comigo que o vídeo hoje vai estar apocalíptico. Então, se você chegou aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, comente aqui embaixo se você já conhecia esse tema, se você já ouviu falar desse tema. Não se esqueça também de se inscrever no canal, isso é muito importante, está mais no final do ano, onde o algoritmo tende a cair. É muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe esse estudo, que esse estudo eu tenho certeza que vai ampliar a sua perspectiva sobre o apóstolo Paulo. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Paulo do Apocalipsismo ou o Paulo cósmico. Então, eu quero começar falando para vocês da visão tradicional de Paulo. Geralmente a visão tradicional do apóstolo Paulo é uma visão de uma imagem mais individualista do homem. O que a visão tradicional de Paulo aborda é essa visão mais humanista, mais pessoal. E o que eu quero falar com vocês é uma outra percepção, é um outro ponto de vista, é uma outra perspectiva, mas não é NPP, vamos fazer um vídeo sobre NPP em breve, mas uma perspectiva que apresenta um Paulo cósmico, um Paulo escatológico, um Paulo apocalíptico, e o nome dessa abordagem é Paulo dentro do apocalipsismo, e essa abordagem ela vai fazer uma ruptura desse pensamento que a gente tem do Paulo como sendo um Paulo mais individualista. Então, na nossa construção teológica mais comum, a gente pega, por exemplo, o conceito de carne e espírito. Na construção teológica individualista de Paulo, a gente tem carne como uma tendência pecaminosa, o espírito como um lado bom, a salvação como uma melhora espiritual pessoal, e o pecado como um erro moral individual. Então você percebe que aqui está muito focado ao indivíduo. Então carne, tendência pecaminosa, espírito, lado bom. Salvação, melhoria espiritual pessoal e pecado, erro moral individual, ok? Essa é a visão tradicional. Porém, essa visão ela causa uma redução do que Paulo ele quer falar sobre esses temas. E ignora, então, um horizonte apocalíptico e cósmico que é fundamental e que é muito presente no judaísmo do Segundo Templo, no qual Paulo está inserido. Então, para Paulo, quando a gente observa esse termo carne, espírito, pecado e morte, não são apenas características humanas, tá? Mas são um conceito de forças dominantes dentro de uma estrutura cósmica, ok? Então pega isso, carne, espírito, pecado e morte são forças dominantes dentro de uma certa estrutura cósmica. E a escola do Paulo apocalíptico, ela sugere, então, justamente uma correção dessa leitura mais individualizada para uma recuperação de um Paulo como um teólogo de intervenção divina e de mudança de eras, não apenas uma mudança individual e moral. Como assim? Então o Paulo apocalíptico ele vai pegar esse conceito individual e vai falar, o conceito que Paulo quer abordar nesse tema não é bem assim. Paulo ele quer fazer algo mais geral, ele quer fazer algo com eras, com forças, com algo cósmico, passando de um pressuposto, então, de algo mais universal do que algo mais individual. Então, essa escola do Paulo, dentro do apocalipsismo, ela vai criticar, por exemplo, a individualização, no qual a leitura moderna ela começou a fazer de Paulo. E essa individualização, ela vem da teologia liberal do século XIX. Então, dentro do século XIX, você tem teólogos que começam a ver o cristianismo apenas com bases morais, éticas, para viver um mundo melhor dentro do parâmetro ético, mas sem aquela espiritualidade, sem aquela parte mais milagrosa e mística do cristianismo. Isso surge bastante no século XIX, com a teologia liberal, e a escola do Paulo dentro do apocalipsismo vem para mudar um pouco esse foco e quebrar e fazer uma ruptura com esse modo de pensamento mais liberal, com esse modo de pensamento mais ético, com esse modo de pensamento que não se apega muito a parte da ressurreição, a parte teológica e espiritual do Evangelho. Então, como podemos pensar Paulo como esse pensador apocalíptico, né? Então, diferente dessa forma mais humanizada, a realidade que Paulo ele olha, ele observa dentro desse imaginário apocalíptico é uma presente era má e uma era futura restaurada. Então, o apocalipse e essa visão mais apocalíptica, ela não é um final do mundo, mas uma revelação da realidade de Deus. Então, quando nós observamos carne e espírito dentro dessa abordagem do Paulo do apocalipsismo, a gente observa então que não está falando de algo individual, mas está falando de duas eras. Uma presente era má,
que é a era da carne, e a era do espírito, que é uma era de restauração. E Cristo, então, é o centro das coisas, que inaugura essa nova era e reconfigura todo o cosmo e toda a humanidade e toda a história. Então, não é mais sobre um indivíduo e sobre como eu ajo individualmente, é sobre todo o cosmo. É uma reestruturação, uma reconfiguração cósmica. Então, essa visão cósmica de Paulo tem que Cristo não vem para melhorar a vida individual, mas para refundar a criação. Ou seja, a melhora individual, ela acontece, mas ela não é prioritária, porque Cristo ele refunda a criação. Os eventos salvíficos, eles são corporativos, eles são cósmicos, eles são comunitários, eles não são individualizados a princípio. Então você tem primeiro o comunitário para depois o individual, coisa que a teologia liberal do século XIX ela tentou apagar. Tá? O evangelho, dentro do contexto do Paulo, do apocalipsismo, é o evangelho que anuncia uma nova ordem. Tá? Não uma nova ordem mundial como os Illuminati ou coisa assim, mas uma nova ordem das coisas, da nova criação, da restauração daquilo que foi perdido no Éden. Então, dentro dessa nova ordem, a conversão é você entrar nesse modo de existência coletivo, o corpo de Cristo. Então, quando você se converte, você sai dessa antiga era, a era da carne, e você entra numa nova era, a era restaurada de Cristo, onde o corpo de Cristo é a centralidade. Então, dentro dessa escola do Paulo Apocalíptico, alguns grandes nomes, alguns grandes teólogos que escrevem a respeito dessa forma de observar Paulo, tá? Tem Louis Martin, tem John Barclay, Robert Cigar. Esses estudos mostram, então, que Paulo pensa mais em termos de poderes, eras, reinos e mundos, do que uma moralidade particular. Quando fala de carne e espírito, ele está pensando mais em termos de poderes e eras e reinos e mundos, dois mundos contrastantes, o mundo da carne e o mundo do espírito, do que em realidades particulares. Por isso, dentro dessa perspectiva, a luta central é entre o reino de Deus e os poderes deste mundo, pecado, morte, carne, que seria essa carne. E Jesus ele desmonta todo esse sistema de escravidão cósmica na sua cruz, na sua morte e ressurreição. Agora, trazendo para perto uma nova realidade, instaurando um novo mundo nesse mundo caído. É como se fosse o já e ainda não da escatologia. E a nossa salvação, então, é a entrada nessa nova realidade de libertação. Não só emocional, não só individual, mas estrutural e universal. Então, agora, como podemos aplicar esse conceito do Paulo do apocalipsismo, ou Paulo apocalíptico, dentro da nossa realidade, né? Nós devemos recuperar, então, a visão de que Paulo, ele enxerga o mundo inteiro agora sendo refeito em Cristo, tá? E a partir disso, então, propõe uma nova comunidade. Essa comunidade é o corpo de Cristo. E ele nos convida, através da ressurreição de Cristo e da nossa conversão, a viver uma nova forma de vida escatológica, essa vida do já e ainda não, essa tensão do já e ainda não. Então a fé cristã, ela não é um autodesenvolvimento dentro dessa perspectiva, mas ela é uma mudança de estrutura cósmica, de uma estrutura escatológica, de uma estrutura geral, ok? Então eu espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, escreva aqui no comentário se você já ouviu essa perspectiva, se você já ouviu falar do Paulo dentro desse conceito do apocalipsismo, e eu espero você no próximo Papo com Deus.